Olá a todos! Na aula de hoje vamos falar sobre fundos de investimento. Ficará a saber o que são, como são geridos e quais as suas principais características. Um fundo de investimento é um instrumento financeiro que resulta da captação de capital junto de diversos investidores, constituindo o conjunto desses montantes um património autónomo. Esses montantes são usados para comprar ativos, tais como ações, obrigações, instrumentos financeiros derivados, imóveis ou até em outros fundos de investimento. O património do fundo é dividido em pequenas parcelas denominadas unidades de participação, com características idênticas e que asseguram aos seus titulares direitos iguais. O valor de cada unidade de participação é igual ao valor dos ativos que compõem o fundo, num dado momento, dividido pelo número de unidades de participação existentes no fundo, podendo este valor aumentar ou diminuir em função da valorização, desvalorização desses ativos. Os fundos de investimento podem se dividir em fundos mobiliários, aqueles que investem em instrumentos financeiros, tais como ações, obrigações, instrumentos financeiros derivados, e fundos imobiliários, aqueles que investem em imóveis. Os fundos podem ainda ser classificados de abertos ou fechados e de capitalização ou de distribuição. Nos fundos abertos, os investidores podem subscrever e resgatar unidades de participação em qualquer momento. As regras a aplicar no momento do resgate estão obrigatoriamente descritas no regulamento de gestão do fundo, no prospecto ou documento informativo. Nos fundos fechados, a subscrição de unidades de participação só é possível durante um período pré-fixado. E o resgate só ocorre, por norma, na data de liquidação do fundo, que é dada a conhecer durante a comercialização do fundo, através, mais uma vez, dos documentos constitutivos do fundo e divulgados no site da CMVM. Nos fundos de capitalização, os rendimentos são reinvestidos automaticamente, sendo incorporados no valor de unidade de participação. Nos fundos de distribuição, uma parte dos rendimentos obtidos pelo fundo, por exemplo, juros de obrigações ou dividendos de ações, é distribuído periodicamente aos subscritores. A constituição de fundos de investimento em Portugal é obrigatoriamente sujeita à autorização da CMVM, bem como as sociedades que o gerem, que se designam por sociedades gestoras de fundos de investimento. Também os intermediários financeiros que os comercializam têm de estar previamente autorizados pela CMVM para essa atividade específica. A quando da constituição de um fundo, e caso se trate de um fundo de investimento mobiliário, é elaborado um prospecto completo e um documento denominado Informações Fundamentais destinadas aos investidores, onde consta um resumo das características do fundo. Num fundo de investimento imobiliário, é elaborado um regulamento de gestão e um prospecto simplificado. A leitura e compreensão destes documentos é muito importante, uma vez que a subscrição de unidades de participação implica a aceitação por parte do investidor da informação que consta desses documentos constitutivos e confere à entidade responsável pela sua gestão os poderes necessários para realizar os atos relativos à sua administração. Os documentos constitutivos do fundo de investimento têm que ser entregues ao investidor pelo intermediário financeiro no momento prévio à subscrição. Estes documentos devem prestar informação, nomeadamente, sobre a sociedade encarregue da sua gestão, quem o pode comercializar, as condições de subscrição e de resgate, os custos associados e a política de investimento do fundo. Na escolha do fundo, é muito importante ter em conta a informação prestada sobre a sua política de investimento. Neste documento devem ser referidos, nomeadamente, os ativos em que se pode investir e em que percentagem ou qual a incidência geográfica do investimento. Ao adquirir as unidades de participação de um fundo, o investidor torna-se participante do fundo. A subscrição pode ser feita junto da entidade gestora do fundo ou ao balcão das instituições de crédito que o comercializam e podem também ser adquiridas em mercado bolsista.
As subscrições e resgates de fundos de investimento podem ser efetuadas com base no valor das unidades de participação divulgado no próprio dia e, neste caso, a operação é realizada a preço conhecido ou ser feita com base no valor a divulgar no momento posterior. Nestes casos, a subscrição e resgate são feitos a preço desconhecido, podendo o montante obtido ser diferente do último valor conhecido da unidade de participação. Os gestores do fundo devem avaliar a qualidade dos ativos que compõem a carteira, de analisar o seu desempenho e potencial de valorização. Cabe-lhes, por isso, a responsabilidade de comprar ou vender ativos de forma a obterem a maior rendibilidade possível. Por vezes, em momentos particularmente adversos dos mercados, as diversas classes de ativos têm comportamentos semelhantes e as quedas podem ser generalizadas. Nessas alturas, é provável que a rendibilidade do fundo de investimento seja negativa. Falemos agora dos riscos do investimento em fundos. Os fundos de investimento com garantia de capital são pouco usuais. Geralmente, o seu desempenho vai depender da performance de cada um dos ativos ou classe de ativos que compõem a carteira desse fundo. Quanto maior a classe de risco associada ao fundo, maior o seu potencial de valorização, mas também maior é a probabilidade de se virem a registar perdas, sobretudo em prazos de investimento mais curtos. Se no momento do resgate o valor da unidade de participação for inferior ao valor da aquisição, então haverá perda de capital. Existe também o risco de mercado. As ações, obrigações, matérias-primas, taxas de câmbio e outros ativos que compõem o património dos fundos de investimento em valores mobiliários estão geralmente cotados nos mercados de capitais e registram, por essa razão, flutuações de preços, podendo gerar perdas parciais ou totais em caso de resgate num momento adverso do mercado. No caso dos fundos de investimento imobiliário, o rendimento obtido está sujeito às variações nos preços dos imóveis e às condições do mercado de arrendamento. Sobretudo nos fundos de investimento fechados, existe ainda o risco de liquidez, uma vez que o investidor terá, por norma, que manter as unidades de participação até à liquidação do fundo, que poderá ocorrer vários anos após a sua constituição. Há ainda o risco de remuneração, dado que os rendimentos gerados pelos fundos não são conhecidos no momento de subscrição das unidades de participação, estes dependem da evolução dos ativos que os compõem. A rendibilidade permite aos investidores avaliarem o desempenho das poupanças aplicadas em fundos de investimento. Para o fazerem, têm que comparar o valor de subscrição das unidades de participação com o valor divulgado regularmente pelos fundos. Estes dados podem ser consultados no site da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. A CMVM exige que sempre que forem divulgadas rendibilidades dos fundos de investimento, conste igualmente a indicação do risco associado a essa rendibilidade numa escala crescente de risco definida entre 1 e 7. O investimento em fundos de investimento também incorpora custos. Antes de aplicar poupança neste tipo de produto, é importante que o investidor saiba quais as comissões que terá de suportar. As comissões têm que estar previstas no regulamento de gestão do fundo, no prospecto ou documento com informações fundamentais destinadas aos investidores. Existem a Comissão de Subscrição de Resgate de Gestão e a Comissão de Depósito. A Comissão de Subscrição é cobrada pela entidade comercializadora no momento em que são adquiridas as unidades de participação. O seu montante é adicionado ao valor das unidades de participação. A comissão de resgate é cobrada pela entidade comercializadora no momento em que o investidor recebe o valor do resgate das unidades de participação. Neste caso, o valor da comissão é subtraído ao valor das unidades de participação. A comissão de gestão é suportada diretamente pelo fundo e destina-se a remunerar os serviços prestados pela entidade gestora, enquanto que a comissão de depósito serve para remunerar os serviços da entidade onde as unidades de participação estão depositadas. Estas comissões são cobradas diretamente ao fundo e incorporadas no valor da unidade de participação. Para além destas comissões,
os fundos suportam ainda outros custos que já estão incorporados no valor da unidade de participação. No prospecto dos fundos de investimento consta a respectiva taxa global de custos relativa ao ano anterior e que pode servir de estimativa para uma análise potencial dos custos em que vai incorrer. A CMVM divulga no seu site informação que permite conhecer e comparar as comissões e custos cobrados pelas entidades que comercializam fundos de investimento e disponibiliza também simuladores que permitem aferir qual é a entidade que pratica a taxa mais competitiva na subscrição de um determinado fundo. Obrigada a todos, bons estudos e até à próxima aula.